Convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de 1 Pedro, a partir do verso 4. Amém? Diz assim: E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Eu convido os irmãos a fecharem seus olhos. Nós vamos fazer a primeira oração da noite. Senhor, meu Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, Senhor, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, falhas e iniquidades. Tudo aquilo que nós pensamos, falamos, que agimos, que não agradou o Teu coração. Senhor, eu venho, Pai, colocar este culto, Pai, nas Tuas mãos, consagrar, Senhor, cada louvor, Pai, a palavra, Senhor, a Ti, Senhor. Senhor, venha fazer, Senhor, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Que nós venhamos sair daqui cheios da Tua presença, Senhor, renovados, ó Pai, e transbordando, Senhor, do Teu Espírito, Pai. Fica à vontade, Senhor, neste lugar. A casa é Tua, Senhor. Seja bem-vindo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mas não quis esperar.
esteja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Convido as mulheres do coral a vir à frente. Seja com todos, amém? Você que sabe cantar o hino, você pode cantar conosco, tá? Caminho do deserto. Deus nos abençoe.
Boa noite, igreja. A paz convosco, amém? Nós estamos comemorando o segundo ano de aniversário da igreja, ministério, tempo de oração, e Deus tem operado através deste ministério de uma forma especial. Ontem foi bênção, hoje será bênção também. Amém? Antes nós chamarmos o pregador dessa noite, nós queremos consagrar a oferta do dízimo. Você que tem sua oferta do dízimo, segure sua mão, nós vamos orar. Você que não vai consagrar, já consagrou, nós vamos orar da mesma forma, para Deus te abençoar a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Amado Deus e todo-poderoso Pai, ó Deus, nessa noite queremos colocar em tuas mãos, ó Deus, a vida do ofertante, do dizimista. Meu Deus, opera agora de uma forma sobrenatural na vida, Pai, dos teus filhos. Prospera, abençoe de uma forma poderosa, multiplica 100 vezes mais sobre a vida deles nessa noite. Assim, Pai, oramos, consagrando dízimos e ofertas que são trazidas à tua casa, para que haja a manutenção da casa do Senhor. Abençoe ricamente o teu povo e que as bênçãos de Jeová Jiré estejam sobre a tua igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Você que vai ofertar, já ofertou pelo aplicativo, que Deus abençoe e multiplica. Você que tem na sua mão, segura, vamos estar agora recebendo. Pode receber a unção sobre sua mão. Eu quero convidar o pastor João Cordeiro, será o canal de Deus esta noite, homem de Deus, usado pelo poder de Deus, amém? Quero convidar o pastor João Cordeiro, para a sua família, filha, Deus abençoe. Vamos aplaudir Jesus? Glória a Deus. É o nosso amigão, nosso. Esse aqui, a gente pede socorro na hora de estou indo. Amém? Coloca a igreja, convida a igreja a colocar de pé. Vamos agora orar pela vida dele. Estenda as mãos em direção à vida dele. Amado Deus e todo-poderoso Pai, ó Senhor, nesta noite nós colocamos a vida do teu filho, teu servo, o pastor João Cordeiro, nas tuas mãos. Ó Deus, ele recebeu a mensagem, ó Deus, de estar nos abençoando com a palavra do Senhor este canal. Usa ele, Senhor, como um canal de bênção, como de Deus usado. Abençoe ele, a casa, a família. Deus, honra ele, honra a família. Pai, seja com ele nessa noite, fale conosco de uma forma especial. Assim, Deus, nós oramos e entregamos a vida dele em teu altar. Usa ele, Senhor, para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus. A igreja aplauda Jesus. Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Amém. Quem está feliz aqui nessa noite? Glória a Deus. Aqui você está sentado, a gente vai ficar de pé. O Evangelho que escreveu João. Capítulo 15, versículo 16. O Evangelho que escreveu João, capítulo 15, versículo 16. Louva a Deus pela vida do nosso pastor. A pastora, cadê ela? Não. Feliz de estar com mais uma vez. Ano passado estávamos aqui, mas virou algo religioso, né? Se não familiar, a gente vem nesse mesmo, tá? Bem? Glória a Meu Deus. irmão, no meio de vocês, uma alegria imensa. Muito feliz por estar aqui. Estava orando ao Senhor na sexta-feira em relação ao culto dessa noite, falando com o Senhor que
2 anos. Esses 2 anos que o Senhor venha abençoar essa igreja poderosamente. Glória a Deus. Salvar almas. O Senhor falou comigo assim: quem disse que só tem 2 anos a existência dela? Aleluia. Salmo 139. Assim: os teus olhos viram meu corpo ainda em forma. No teu livro todas as coisas foram escritas, mesmo que ela ainda não havia acontecido. Então o Senhor falou assim: essa obra, esse mistério, ela já existe na minha existência, na minha mente. Glória a Deus. Ela só foi colocada em prática tem 2 anos. Mas ainda antes da poeira do cosmos for criada, esse ministério já existia. E o seu nome já estava escrito aqui dentro, mesmo antes de você nascer. Deus de vitória. Dá para entender a profundidade do segredo? Então você é um ser humano privilegiado. Amém? O Evangelho que escreveu João, capítulo 15, versículo 16, está escrito assim: não foste vós a quem me escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos entreguei para que destes frutos, e que o vosso fruto permaneça, para quando tudo que pedires a meu Pai em meu nome vos será feito. Aleluia. Você crê nisso? Glória a Deus. Então você vai sendo. E se tiver coisa, adora Jesus porque Glória a Deus. a palavra dele. Parabenizar esses 2 campeões, porque para mim é uma honra ser amigo deles, porque quando Deus entrega algo a esses 2 seres e eles regem essa incumbência de Deus com primazia, eu tenho que me curvar diante disso, porque o século XXI é um século temeroso. Muitos estão aí se afastando, pastores estão se entregando porque não estão aguentando o fardo que é lidar com o ser humano. Mas graças a Deus que eles dominam isso, a presença do Espírito Santo sobre eles. E o futuro é promissor. E vocês verão que Deus fará no meio de vocês. Aleluia. Mas para isso vocês têm que fazer o quê? Permanecer. Amém? Aleluia. Posso ouvir mais um grito de glória a Deus aí? Glória a Deus. O texto que acabamos de ler é um texto bastante conhecido por toda a igreja do Senhor. Imagina você que os discípulos estavam reunidos em um cenáculo e Jesus estava com eles porque seriam, o capítulo 15 de João é um capítulo de despedida. Então nosso Cristo ele vai abrir a sua alma e vai falar de coisas profundas acerca daquilo que estava para acontecer na vida desses homens. Capítulo 15, nos seus primeiros versículos, você vai ver Deus falando para eles assim: olha, eu sou a videira. Para vocês estarem comigo, para que vocês não morram, vocês precisam estar grudados comigo, vocês precisam estar comigo, vocês precisam estar firmados naquilo que eu estou falando. O segundo ato que Jesus vai falar com eles é sobre a permanência. Se vier a tempestade, tudo aquilo que vier sobre as suas vidas, não olhe para os lados, não desanime, mas permaneça. Permaneça na palavra que os temos ensinado. O segundo ato, o terceiro ato que ele vai falar com aqueles discípulos são sobre o amor. Eu estou convosco. Darei a minha vida por vós. E vocês têm que estar junto comigo, vocês têm que permanecer nesse amor. E o quarto ato é quando Jesus diz para eles: olha, eu sou o vosso amigo. E para amigo eu vou revelar coisas profundas. Agora, o quinto ato é que vocês permaneçam, porque vocês vão ter o direito de escolher: ou vocês serão meus amigos e permanecerão como meus amigos, ou vocês vão um pouco mais além. E o que é que vai, eu imagino os discípulos ali dizer, mas o que é que vai além depois da amizade? A intimidade. Isso é uma escolha sua. Glória a Deus. Mas eu imagino
depois dessas palavras, desse ensinamento, se você pegar o contexto, para quem estuda a Bíblia Sagrada, vocês vão ver que ele para e ele fala assim: não fosse vós que me escolheste, eu escolhi a vós. Eu não sei se aquelas pessoas que ali estavam, ou se alguém falou, ou se alguém disse, ou se alguém estava zombando da escolha que Jesus havia feito. Ele poderia estar dizendo assim: mas será que foi Jesus que escolheu ele de fato? Vocês já observaram o equilíbrio emocional desses homens? Já viram o comportamento deles? Será que não foi eles que se jogaram, se lançaram aos pés do Messias? Eu acho que ou Jesus ouvindo isso, disse assim: olha, não dê ouvido aquilo que estão falando, porque foi eu que escolhi a voz. Glória a Deus. Quando eu comecei a estudar esse texto, ele mexeu profundamente comigo, sabe por quê? Porque, para pensar, as pessoas que estão aqui dentro nessa noite, que vieram aqui, poderiam ter aqui uma multidão do lado de fora, poderia ter uma outra grande multidão lá de fora esperando para o grupo terminar, para que elas entrem. Mas não está acontecendo isso. Deus, nessa noite, Ele selecionou aqueles para dizer uma palavra especial para ele que estivesse aqui nessa noite. E você tem esse privilégio de ouvir. E você não está aqui pelo mérito humano. Você não está aqui porque você implorou. Você não está aqui porque você almejou estar na presença dele. Ele te escolheu a dedo nessa noite. Ele vai dizer para você: eu desci aqui pessoalmente sobre essa terra, caminhei entre os seres viventes que estavam, e eu pessoalmente te escolhi. Vós está aqui não porque vocês são belos, porque você tem uma conta bancária gorda, porque você é cheiroso, não. Você está aqui porque o Senhor vos escolheu. Você pode se alegrar por isso nessa noite? Pode alegra para cima. Eu quero que você bata no peito. Bata no peito. Você bata no peito nessa noite. Não foi eu que escolhi ele, mas ele me escolheu aqui nessa noite. Então, só para quem entende isso, dê um grito de glória. E agora você pode aplaudir. Jesus, quando chamou aqueles 12 homens, a Bíblia diz que ele quebrou alguns protocolos. Porque naquele tempo, para trabalhar para o reino dos céus, ou você teria que nascer da tribo de Levi, ou você deveria ser filho da descendência de Arão. Mas é interessante que a Bíblia ela fala que Deus ele já estava preparando aquele tempo para que acontecesse o que estava acontecendo hoje. Lá em Números capítulo 3 está escrito: a lei mosaica restringia o sacerdote somente à tribo de Levi. Porém eles vaticinaram: um profeta se levantará e anunciará o Deus que levantará um novo sacerdócio. Eu imagino Moisés lá no alto daquela montanha, quando ele começa a escrever o livro da lei. De repente ele começa a escrever Números capítulo 3, versículo 10. Ele fala: Senhor, eu estou escrevendo aqui, mas o que fato está acontecendo? Eu imagino o Senhor lá no céu dizendo assim: Moisés, só escreva, porque o que está acontecendo não cabe a ti entender no presente momento. No Salmos 10, capítulo 4, está escrito assim também: tu eras o sacerdote eternamente, seguida a ordem de Melquisedeque. Então os judeus, eles pensavam o seguinte: vai ser assim, seremos uma nação eleita, seremos um povo nobre e forte que Deus levantou para trazer e ser o porta-voz dele na terra. Mas infelizmente a Bíblia diz que esses homens eles erraram, eles falharam. Se você pegar aquilo que nós estudamos falando das 5 dispensações do povo de Deus na terra, que é a inocência, a consciência, o governo humano, patriarcal e lei. Se você observar as 5 dispensações, você vai observar que todas elas os homens falharam. Em todas as dispensações os homens erraram. Então Deus, na sua essência, na tua graça, ele ficava no céu observando e dizendo, olhando para a nação, dizendo assim: como será? Porque eu vou dizer algo para você nessa noite que talvez pode mexer com o seu intelecto. A Bíblia fala que o céu e a terra pertencem a Ele. Tudo está nas mãos dele. O controle está nas mãos dele. Mas talvez uma coisa que você pode não entender: no âmbito espiritual,
falar e apresentar a Ele. Você não tem que pegar as suas palavras e ficar só para si. Porque imagina se os homens, naquele tempo, se eles não tivessem falado, se eles não tivessem anunciado a presença e a vinda do Messias, você acha que estaríamos hoje aqui reunidos? Vocês acham que estaríamos aqui hoje, nessa noite, nessa linda festa, falando do amor de Deus e agradecendo o seu nome? Imagina você que Isaías 9:6. Esses homens, eles tinham em si aquilo que chamamos de um poder sobrenatural e metafísico, porque eles enxergavam o futuro. Quando esses homens perceberam que Israel não era a nação eleita, que aliás que era a nação eleita, mas que não daria conta de fazer com que a promessa de Deus se cumprisse na vida dos homens, você pregar a palavra do Senhor comigo, aquilo que Paulo diz na carta aos Efésios, no capítulo 3, versículo 9, Paulo vai falar assim: eis que vos digo um mistério, que estava oculto no coração de Deus. Muita gente, ao ler esse texto, se dá assim, mas o Senhor estava falando daquele gentil que se um dia se iria levantar sobre a terra, iria propagar o coração de Deus, sim. Mas ele estava indo um pouco mais além. Ele estava falando daquilo que iria acontecer. Ele estava falando daquilo que os cultos que iríamos num futuro bem distante, possivelmente ele estava profetizando isso quando Isaías falou isso, foi 740 anos antes do nascimento do Messias. E olha bem o que ele disse: porque o menino nos nasceu, e o filho se nos deu, e o governo será sobre ele, sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso. Eu não tinha um profeta falando isso, mas não entendendo aquilo que ele estava dizendo. O Senhor então só fala, porque eu darei o direito de cumprir isso. Mas no versículo 7, 14, esse mesmo profeta falou assim: olha, portanto o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que uma virgem concederá dará à luz um menino, e o seu nome será Emanuel. Eu imagino o profeta Isaías falando assim: opa, peraí, a palavra Emanuel nós conhecemos ela pelo seu sentido literal, que seja Deus conosco. Mas aprofundando um pouquinho nesse nome, você vai entender que a palavra Emanuel significa Deus, El. Porque o hebraico é escrito da direita para a esquerda. Então Emanuel significa Deus, Men, ou In, dentro, Men, Bar. Isaías estava gritando, e esse mesmo Deus vai chegar um tempo que ele não vai habitar sobre o homem, mas ele vai estar dentro do homem. Não, você entendeu? É o mesmo Espírito do Senhor que saiu de sobre a sua vida, hoje está dentro de ti nessa noite. Ele está dentro da tua existência. Ele mora de você, e ele estará contigo até a consumação do tempo. Você pode adorar ele nessa noite. Então levanta essa mão para cima e dá um grito no nome desse Deus. Deus estava preparando o coração da raça humana para o receber, porque a igreja já estava andando a passos largos para a falência. Quando foi erigido o templo, o tabernáculo de Siló, vocês observaram primeiro em Samuel, capítulo 5, você vai ver que o escritor vai dizer: naquele tempo as palavras já estavam escassas, já não tinha visão. O Senhor havia silenciado pelo erro humano, pelo seu afastamento da presença dele. E o Senhor não queria isso para a raça humana. A Bíblia diz que teve uma época que o Senhor se levantou de uma forma tão soberana que a terra foi atacada por gafanhotos. E eles vieram, devastaram tudo. Pelo pecado do homem, por corromper-se o santuário, por não oferecer sacrifício a ele. Então Deus pensou assim: eu preciso fazer algo. O homem precisa ver que eu sou eterno e que eu vou agir dependendo da busca dele, dependendo daquilo que eles fizerem, da atitude que eles tomarem em relação ao meu reino. Então a Bíblia diz que os gafanhotos vieram sobre a nação de Israel, destruíram tudo. Mas é interessante que é por isso que eu me alegro aqui nessa noite, porque eu sei que muitos, o
século XXI é um século da frieza espiritual muito grande, mas eu me alegro porque eu sei que aqui nessa noite tem alguém que não está conformado com o que está acontecendo. Esse ser humano, eu não dou aí mais do que um ano para ele se levantar no nosso meio com uma voz profética, porque é uma diferença com a voz profética e o dom profético. Você vai se levantar aqui um dia e vai chegar assim diz o Senhor. Já chegou o tempo do Espírito ser derramado sobre a plenitude, sobre as nossas vidas. E vão levantar homens e mulheres aqui dentro, que a partir de então vai ser cheio da presença do Espírito Santo. Vai lá para o inferno e ele será curado. Vai precisar de fazer dois cultos, porque uma oração ficará lá fora e a outra aqui dentro, para receber a presença de Deus. Você quer isso? Bora jogar essa mão para cima. Pega essa palavra. Pega, porque ela é sua. Eu creio que glória me recebeu. O culto dessa noite não é um culto para gente normal. Deus tem pacto com gente maluca na cabeça. E até os intelectuais, mas eles têm pacto com gente que não fica consolando o verbo. Assim, entra aqui dentro, levanta a mão e agora é pela presença da sua santidade. Se você vai louco por ele, levanta essa mão pra cima, levante ela, pega essa palavra, porque ela é sua. Fala dentro do lugar. Estava destruído, o caos havia estacionado dentro de Israel. Mas olha o que acontece. Ele levantou um homem, alguém contou um homem simples. E ele chegou na praça pública de Jerusalém, de Israel, e disse assim: ó, assim diz o Senhor, vai acontecer logo depois disso. Derramarei meu Espírito sobre toda a carne, toda a humanidade. Os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. E sobre os servos e servas derramarei o meu Espírito. Imagina aquele homem, depois de abrir a sua boca, falar assim: opa, o que eu estou dizendo? Somente a tribo de Levi e Arão pode receber isso, porque o Espírito Santo ele vinha e voltava por causa do pecado do homem. Mas a palavra foi lançada. Eu quero dizer para você nessa noite que está me ouvindo. Muitas das coisas não acontecem na nossa vida, sabe por quê? Porque nós reprimimos a palavra do Senhor. Está na hora de você quebrar esse protocolo na sua vida. Está na hora de você profetizar na sua casa. Está na hora de você profetizar na sua família. Minha filha está ali, eu profetizo na vida dela, que um dia ela vai estar aqui no meu lugar pregando a palavra. Os seus filhos estarão aqui pregando. Sabe por quê? Porque hoje está lá fora, o inimigo ele é um besta, repita comigo, ele é um besta. Ele tem que pegar os nossos filhos, levar para o mundo esfreito e sofrer. Sabe por quê? Porque o dia que ele chegar aqui dentro, eles vão chegar com a alma apurada, com o seu espírito preparado para dizer aqui: não, Satanás, eu te conheço. E vai esmagar a cabeça dele. Porque quando o Espírito do Senhor entra, não tem para ninguém. Quando o Espírito do Senhor chega, a Bíblia diz que o sangue de Jesus ele transforma o homem em uma nova criatura. Ele molda o teu espírito, ele molda a sua cabeça. E ele trabalha também o teu ser para ser uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Você concorda comigo? Você concorda comigo? Essa mão para cima, Deus. A Bíblia diz que mesmo assim ele se desviou dos seus propósitos e começou a ver a sua vida. Se você pegar a Bíblia antes de Mateus, você vai ver uma página em branco chamada período interbíblico. Vai ser um tempo em que Deus se cala diante de nós. Os homens dizem assim: já que vocês não me adoram, não respeitam a minha lei, que vocês vivam seguindo as suas ordens. Foram 400 anos de silêncio. Eu imagino Satanás lá no inferno bradando: se o povo agora é meu, a nação agora é minha,
Eu vou fazer com eles aquilo que eu quero. O anjo do Senhor subiu da terra. Os profetas já não falavam mais nada. Aqueles que tinham dom da palavra já haviam falecido. E uma geração se levantou ali que nem fazia ideia do que era servir ao nosso Senhor. Somente um fato aconteceu com um homem chamado Alexandre o Grande. Foi a única manifestação divina que ocorreu nesse período, e foi através de um sonho. A história diz que quando Alexandre o Grande chegou dentro de Jerusalém para pegar os despojos que ali estavam, quando Parmenos viu aquele homem descer de cima do cavalo e se ajoelhar, cavar a espada no chão, Parmenos disse assim: Alexandre, o mundo inteiro está se curvando diante de ti. Você se curva diante desses sacerdotes que estão saindo dessa sinagoga quebrada. Ele falou assim: eu, se eu fosse você, faria o mesmo. Porque quando eu estava na Ásia, eu tive um sonho. E eu sonhei que o grande Deus chegou para mim e falou assim: não toque naqueles homens, porque o tempo deles ainda não havia chegado. Mas Parmenos perguntou a Alexandre: mas como você sabe disso? Porque o Deus deles está vestindo as mesmas roupas que eles estão vestindo. O sacerdócio real sobre a terra. Os anos se passaram e vem Jesus de Nazaré. Paulo disse que na plenitude do tempo ele chegou. Ele chegou. A Bíblia fala que até os seus 12 anos ele caminhou entre o povo, não é isso? Depois ele sumiu. E ninguém ouviu mais falar nada sobre ele. Mas nós entendemos que nesse período, imagino eu, não diz a Bíblia, que ele começou a observar a raça humana. E um dia tem um maluco. A Bíblia fala que ele vestia roupa feita do pelo de camelo, alimentava-se de mel silvestre. Eu imagino ele à beira do Rio Jordão, pegando as pessoas e mergulhando dentro das águas, dizendo: raça de víbora, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus a vocês. Glória a Deus. Eu imagino que as pessoas falam assim: João, você é o Cristo? Não. Eu imagino João falando assim, aliás, a Bíblia diz que João falava assim: eu vos batizo, na água para a remissão de pecado, mas aquele que batizar no Espírito do Fogo está entre vós. Glória a Deus. Agora eu não sou digno de amarrar a paz dos seus pés. Eu imagino João pegando aquelas pessoas todos os dias, lembrando: raça de víbora. Quem nos ensinou a fugir da justiça divina? De repente, ele chamando aquelas pessoas de raça de víbora. Imagina ele chamando uma por cobra, sua carinana: vem aqui, vou te batizar você. Sua, como é que chama as cobras nossas estados de Minas aqui? Jaracuçu, assim? Quais são as outras? Jararaca, quais são as outras? A cobra coral, vem aqui, cobra. De repente ele aponta para você: e você? Vem aqui, eu vou lhe batizar para a remissão de pecados. E as pessoas perguntam: quem é esse, João? Que cobra é essa, João? Ele disse: não, essa não é cobra. Eis aí o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado. Jerusalém nunca mais foi a mesma. Porque aquele homem pegou o nosso Cristo e mergulhou ele nas águas dos rios, do Rio Jordão. E aquela cidade, Jerusalém, aliás, nem o mundo nunca foi mais o mesmo a partir daquele dia. Porque a pomba do Espírito Santo desceu sobre ele e ele disse: esse é o meu filho amado, a quem eu tenho me comprado. Está entendendo? Você hoje faz parte de não é um movimento, mas assim um tempo, uma igreja do Senhor que foi levantada pelo ser, que desfez da sua glória e é habitou entre nós. E entregou nas tuas mãos uma responsabilidade muito grande. Mas infelizmente Satanás tem trabalhado na mente das pessoas, tem trabalhado na mente e no coração dos homens. Porque quando Jesus ele chega e ele vai andando pelos lugares e começa a levantar esses grandes homens, chama ele para o seu reino. E cá entre nós havia ali alguns homens que eram intelectuais. Mateus era um deles. Mas o resto eram homens simples. Eram homens
uma vida normal. Era um homem que trabalhava, fazia os seus afazeres, mas era um homem simples. Não tinha doutor na lei, não era versado na palavra, não era escriba, mas eram homens diferentes. Eram homens que os pés dele caminhavam na terra, mas o seu pensamento estava ligado no trono da graça. Eu imagino que aqueles homens dizem assim: eu estou aqui, mas eu não nasci para isso. Eu estou vivendo isso, mas não é isso que eu quero. Já aconteceu isso com você? Que você está vivendo um período e diz assim: eu queria ir mais além. Será que Deus tem algo na minha vida? Será que Ele tem um propósito na minha história? Eu venho aqui nessa noite para te dizer para você que Ele tem. Porque Ele não ia te chamar você à toa. Ele tem um propósito na vida de cada um que aqui está nessa noite. Só que infelizmente você está olhando as águas. Eu te convido nessa noite a mergulhar nas águas do avivamento comigo. Hoje vai medir e Ele vai te fazer um convite nessa noite. Vem, eu vou medir, você vem comigo mais 50 côvados. Ele vai medir e vai te convidar você a mergulhar nessas águas. E lá você vai encontrar aquilo que nós chamamos de sobrenatural. Aquilo que é metafísico. E a sua vida não será mais a mesma. Você vai ser perseguido, você vai ser odiado pelas pessoas, mas será chamado de amigo de Deus. Será chamado de amigo de Deus. Só aqueles que querem a amizade dele, levanta as mãos essa noite e dê um grito de glória ao nome desse Deus. Jesus chamou 12 homens. Eu disse 12 homens. E agora estão reunidos no Senado. Possivelmente na casa do pai de João Marcos. Lugar esse que foi escolhido pelo próprio Cristo. Dentro daquele lugar tem 12 homens. Aliás, quantas pessoas tinham aí de cima? Alguém se lembra? Alguém se lembra? 12. Discípulos com Cristo 13. Mas na minha conta deu 14. Não, João, peraí, você não fugiu da escola, não. Como é que eu sei que tinha 14 pessoas ali dentro? 14 seres. O livro de João, ele vai relatar uma história que aconteceu ali. A Bíblia diz que Jesus, ele pega o pão molhado e levanta para os céus e diz: a quem eu der esse pão, serás aquele que vai me trair. Se você acompanhar o texto, você vai ver quando Jesus sai do Getsemane, quando ele está lá dentro. Quando eles chegam para prender o nosso Cristo, a Bíblia diz que Pedro ele arranca uma adaga e corta a orelha de Malco. Já ouviu essa história? Está na Bíblia. Alguém já leu isso? Seguindo as ordens dos fatos, Pedro estaria armado ali dentro, sim ou não? Então quando Cristo levanta aquela mão para cima e entrega para Judas o pão, porque João estava do lado de Pedro, estava do lado de João, e ele fala assim: João, pergunta para eles quem é que vai nos trair? Quem vai trair o mestre? Indaga ele quem é. A Bíblia fala isso, o João fala isso. Mas de repente Jesus ele pega aquele pão e entrega para Judas. E por que Pedro, estando ali, não partiu para cima de Judas e tentou matar ele? Alguém pode entender isso? Alguém pode me explicar isso? Porque os outros, os apóstolos, Mateus, Lucas, Marcos, eles vão omitir essa história. Eles não vão narrar ela, mas João vem e conta essa história. É aqui que entra o 14º ser que estava ali dentro. Quando Jesus ele solta essas palavras, quando ele fala isso, que Judas pega aquele pão, o 14º ser ele entra em ação. E ele vai na mente dos discípulos e apaga essas palavras que foi dita por Cristo. Foi por isso que a redenção ainda está de pé. Foi por isso que não aconteceu nada, sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele entrou em cena. E ele apagou da memória daqueles 11 que ali estavam essa história. Porque se Pedro havia concretizado o desejo do seu coração, hoje nós não estaríamos aqui. Se o Espírito Santo ele não entra na nossa vida, você não estaria aqui nessa noite.
ele não consertasse muita coisa que você tem feito nessa terra, nós já estaríamos sendo consumidos por esse lugar. Se o Espírito Santo não atua na sua vida, você não estaria de pé nessa noite para dizer o quanto o Senhor tem trabalhado com a sua história. Se o Espírito Santo não entra em cena na sua vida, você já estaria morto há muito tempo. Se o Espírito Santo ele não age na tua história, você estaria debaixo, estaria sepultado agora. Sabe por quê? Porque muitas vezes você iria tomar certas atitudes, ele entra na sua vida e fala assim: fique tranquilo, que essa é uma causa para me resolver na tua história. Glória a Deus. Então Jesus ele olha para aqueles discípulos e diz assim: olha, não fosse vós que me escolheste, eu escolhi a vós. Eu precisaria aqui de muito tempo para tentar falar sobre o caráter e o temperamento desses homens. Eu precisaria de horas para falar sobre cada um daqueles que ali estavam. Mas eu quero nessa noite pegar dois como exemplo: Pedro e Judas. Nós temos o hábito na escola bíblica dominical a gente perguntar para as pessoas que estavam ali: entre os 12 discípulos, quem é que você queria ser? Alguém aqui pode arriscar falar? Quais dos 12 vocês queriam ser? Ah, não, eu queria ser João. Não, eu queria ser Mateus. Alguém aqui pode arriscar? Judas, quem queria ser Judas aqui? Ninguém? Não, Jeremias não era. Jeremias era profeta, não discípulo. Alguém tem vontade de arriscar? Alguém? Não, eu queria ser Pedro. Alguém queria ser Pedro aqui? Não? Bom, então vamos falar sobre esses dois. Judas, ele vem de uma terra de homens pensantes. Ele vem de um lugar onde o seu pai, desde a sua terra infância, ensinou para eles: não aceite o jugo de Roma sobre a sua vida. Não aceite ser escravizado por Roma. Porque nós passamos uma boa parte da nossa existência, dos nossos antepassados, presos dentro do Egito. Depois de sair dentro do Egito, ficamos mais 111 anos aprisionados dentro das nossas próprias terras de juízo. Eram homens pensantes. E quando ele começou a caminhar com Cristo, e quando ele viu Jesus fazendo milagre, andando sobre as águas, curando, entrando no meio dos fariseus e se debatendo com ele, Judas, com seu olhar, disse: esse era o Messias. Esse era o quem eu esperava. Esse é aquele que vai destronar Herodes e os seus tetrarcas, e nós vamos voltar a assumir o controle de Jerusalém. Nós vamos poder entrar no santuário de Deus e adorar a Ele em espírito e em verdade. Nós vamos poder subir as montanhas e oferecer sacrifício para Ele. Anás e Caifás será extirpado do seu poço e a culpa. Era esse o pensamento de Judas. Mas só que no meio da caminhada, quando ele viu Jesus andando, de uma vez se sentando com Pedro, dizendo: Pedro, o meu reino não é aqui. O meu reino é eterno. O problema seus com Roma foi vocês que venderam. Agora cabe a vocês reconquistá-lo. Cabe a vocês buscar de volta. E nessa caminhada, quando Judas ele percebe que Jesus não era o Messias que ele esperava, a Bíblia diz que então ele se decepcionou com o nosso Deus. Eu quero te fazer uma pergunta para você nessa noite. Quem aqui já se decepcionou com Jesus? Eu já me decepcionei. Quando eu orei, aquilo que eu pedi não aconteceu. Quando eu profetizei na minha história, e não aconteceu. Todos nós temos dentro de nós essa decepção. Porque nós empenhamos numa oração e buscamos a Deus: Senhor, que o Senhor faça um milagre dentro da minha existência. O Senhor vinha transformar a minha vida, a minha casa. Que a minha vida seja uma vida plena, uma vida de tranquilidade. Mas no meio da sua caminhada, você não era aquilo que você esperava. No meio da sua caminhada, você desistiu da sua fé. Sabe por quê? Porque as lutas foram maiores do que a sua fé, da sua crença em Cristo. Porque no meio da nossa caminhada, nós nos decepcionamos, sabe por quê? Porque é de propósito divino. Porque muitas das vezes você cresce
para que você não cresça uma criança mimada, um crente mimado. Que todas as vezes que vier um vento sobre a sua vida, você vai começar a dizer: Senhor, por que me abandonou? Muitas das lutas que sobrevêm sobre as nossas vidas vêm para o seu crescimento, para a sua caminhada sobre essa terra. Só Deus sabe o que você tem enfrentado nesses últimos dias. Do vento que tem soprado sobre a sua casa, daquilo que você tem vivido, das horas que você deita na sua cama e diz assim: eu não vou mais aos cultos, eu não vou mais à igreja. Porque parece que quanto mais eu me aproximo de Deus, pior fica. Quantas vezes você orou para uma causa na sua história, você teve que ver ela sendo perdida? Quantas vezes você enfrentou no monte, orando de madrugada, e a resposta de Deus para você foi no silêncio? Quantas vezes você buscou Ele nas madrugadas, dizendo: salva meu filho, mas infelizmente ele desceu a sepultura? Quantas vezes você orou pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu esposo, e hoje eu vejo que ele está lá fora bebendo? Você orou para que Deus curasse alguém na sua casa, mas a enfermidade veio e levou ele a alma. Quantas vezes você buscou a presença dele e o silêncio dele foi maior? Assim também aconteceu com Judá. Eu não estou justificando o erro dele, eu não estou justificando aquilo que ele poderia ter feito, pelo que ele fez. Eu estou dizendo para você que ele poderia ir um pouco mais além. Porque muitas vezes nós olhamos no espelho e dizemos para nós mesmos: eu não sou capaz de permanecer, porque eu sou fraco. Eu não permaneci na minha fé. Deus falou comigo, me levantou para a grande obra sobre essa terra. Mas hoje eu estou olhando para mim diante do espelho de um homem, um ser humano fracassado, porque eu não sou digno. É isso que Satanás tem feito com a geração do século XXI. Você não pode, você não é capaz, você é fraco, você é covarde. E com isso, a minha geração está sucumbindo a essas vozes dos seus ouvidos. Nós temos uma palavra do céu para nessa noite, para o seu coração. Não é você que decide no reino dos céus se você permaneça ou não. É Ele que vai olhar para você e vai dizer: eu confio em você. Eu sei que apesar dos seus fracassos, eu ainda continuo apostando na tua história. Porque eu amo você por aquilo que você é, não por aquilo que você tem. O amor de Deus, ele é perene. Sabia disso? Não é aquilo que você faz, ou aquilo que vai fazer, que ele vai te amar mais ou menos. Tem um versículo na Bíblia que eu citei ele aqui. Salmo 139. Os teus olhos viram o meu corpo ainda em fora, e no teu livro foram escritas todas as coisas, sendo que nenhuma delas ainda havia acontecido. Eu quero dizer para você nessa noite que você não pega ele de surpresa, porque ele sabe de tudo que vai acontecer e o que está acontecendo na sua vida. Ele sabe das suas quedas, ele sabe das suas levantes, ele sabe que no meio do caminho você vai tropeçar, mas mesmo assim ele continua confiando e esperando você. Sabe que hoje você está dando prejuízo a ele, mas que amanhã terás um lucro exorbitante ao reino dos céus. Ele sabe e ele te ama por causa disso. O mundo pode te desprezar, porque eles não sabem quem você é. O homem pode te desprezar porque ele não faz ideia de quem você seja, mas ele sabe quem você é. Ele te conhece, ele sabe tudo acerca da tua vida. E em breve você vai se levantar, vai pegar as cinzas, vai sacudir a poeira e vai dizer: vive o reino daquele que eu sigo. Porque Deus me ama acima de todas as coisas. Se você está vivendo nessa noite, eu quero te dar os parabéns. Sabe por quê? Porque Ele te ama, Ele está segurando as tuas mãos. É por isso que você está de pé, porque a obra ainda vai acontecer na tua história. Você crê nisso? Então levante essa mão para cima. Qual é a condição para que ele me escolha? E como eu sou escolhido dele nessa terra, é simples. O profeta foi a criança de um homem, e lá esse homem, ele pegou seus filhos aviltados, os homens de guerras, e
colocou todos eles bem vestidos. De repente, quando o profeta chega dentro da casa desse homem, ele fala assim: olha, eu vim aqui nessa noite a ungir a um dos seus filhos, a rei de Israel. De repente, vem aqueles homens belos, bem vestidos. E quando o profeta vai derramar o azeite na cabeça dele, o Espírito do Senhor fala assim: não é esse. E vem o próximo, também não é esse. Imagina o Samuel fala assim: mas são homens belos, ajuntados, homens de guerra, braços fortes. O Senhor fala assim: filho, eu não olho a aparência. Para trabalhar no meu reino, eu olho o quesito especial, o coração dele. Você tem um coração especial. Você não é aquilo que os homens dizem, uma causa perdida, não. O meu Deus é o maior investidor dessa terra. Sabe por causa de quê? Ele só investe aquilo que os homens desprezam, mas ele investe naquilo que é a menina dos olhos dele. Ele investe naquilo que vai crescer. Ele é o único investidor, porque sabe que hoje você pode estar caindo, mas amanhã vai se levantar, vai pegar Satanás para chifre, vai esfregar ele na terra, porque o Senhor é teu Deus, e vai te levantar para uma grande obra sobre essa terra. Só para quem crê nisso, levanta essa mão para cima e dê mais um grande obra. E vem o menino fedendo a ovelha, lá no meio do pasto, pequenininho, segundo os feitos, Michelangelo, 1,65 m de altura. Gente, um aspecto vermelho, uma pele vermelha. E de repente, eu imagino Samuel falando assim: Senhor, eu lhe conheço, e sei que o Senhor vai pegar aquilo que não é aprazível aos olhos dos homens, mas o Senhor vai me surpreender mais uma vez. De repente chega aquele menino dentro da casa daquele homem. O Espírito do Senhor diz assim: olha, Samuel, levanta-te e derrama um azeite na cabeça, porque esse é o futuro rei de Israel. Isso é uma palavra profética para a sua vida. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite. Eu não sei o que está dentro do teu coração, mas o Senhor manda dizer para você nessa noite: o tempo chegou de você ser exaltado sobre essa terra. O tempo chegou do dia da separação. Mas para isso você tem que fazer como Davi. Primeiro, buscar e levantar os vossos olhos para aquele que está em cima, porque é de lá que vai vir o seu socorro. É de lá que vai vir a honra sobre a tua vida, sobre essa terra. Se você crê nisso, tem mais um grande de glória no nome de Jesus. Não foste vós que escolheste eles, mas ele escolheste a vós. O segundo homem nessa noite é Pedro. Quem conhece Pedro? Imagina um homem maluco. Imagina um homem que de 10 palavras que dizia, 9 colocava o grupo que estava em risco. Mas Pedro era diferente. Pedro, ele era audacioso. Sabia que Deus, ele tem horror a homens e mulheres covardes? Sabia disso? Sabia disso? Ele tem pacto com homens corajosos e mulheres corajosas. As pessoas que não se curvam diante das palavras malignas que vêm sobre ele. As pessoas que acham que vai ser dominado. Deus, ele tem pacto com homens e mulheres que dizem: hoje eu estou no vale, mas amanhã o meu Deus vai segurar nas minhas mãos. E vamos gravar do outro lado a bandeira da vitória. É esse tipo de gente que Deus gosta. Deus gosta de homens e mulheres que quando dobram o seu joelho, fala: Senhor, eu nem recebi, mas eu estou aqui para agradecer, porque eu sei quem tenho crido. Que ainda não recebeu o milagre, mas já agradece a Ele. Sabe por quê? Porque é gente que está com o olho no futuro. Crente que olha para trás é crente covarde. Cadê aqueles que estão esperando o milagre de Deus que já não receberam? Mas vem aqui nessa noite e dizer: obrigado, Senhor, pela minha família, obrigado pelo emprego, obrigado pela porta, obrigado pela prosperidade sobre a minha vida. É desse jeito, é desse tipo de gente que Deus gosta. Imagina você que Deus aparece no meio da tempestade. Está os 12 homens dentro de um barco. Esse é Pedro. E de repente,
tempestade, bate o barco balança para lá e balança para cá, e de repente aparece um ser no meio da tempestade, e os discípulos olham para o outro e falam assim: é um fantasma que está ali. Todos ficaram com medo. É um fantasma, é Dagon, é Iemanjá que está ali. Mas no meio daquela tempestade surge uma voz: sou eu. Sou eu, Pedro. Você não entendeu? Se é Deus que você está ali com Cristo. Sabe quando você está no meio daquele evento, você olha para a direita, olha para a esquerda, só vê escuridão, mas lá no meio você ouve uma voz meiga falando assim: sou eu. Tranquilo, sou eu. Glória a Deus. Pedro lá no meio do barco, dentro do barco, assim: Senhor, se és tu, olha a taça desse homem, se és tu, faça ir ao teu encontro, mas andamos sobre as águas do mar. Glória a Deus. E lá no meio do mar, Jesus grita: vem, Pedro, salta nas águas do mar comigo. E a Bíblia diz que aquele homem saltou sobre as águas, e as águas firmaram os seus arteiros, e ele ficou de pé e andou sobre as águas. Glória a Deus, aleluia. Era um homem assim. Mas aquele homem tinha um problema. Ele, na sua caminhada, ele era alguém que, de palavras fortes. Eu não sei se você conhece, mas a ciência julga o homem em dois termos, ser humano: aqueles que são fleumáticos e aqueles que são expansivos, introvertidos. São pessoas metódicas, que tudo tem que ser feito. Aquele que é sanguíneo é um ser humano que ele quer tudo certo, mas ele tem um problema com ele. Pode falar qualquer coisa, ele não vai apelar, ele não vai ficar com raiva, mas ele não admite o erro. O temperamento de Pedro era assim. Só que aquele homem, na morte de Cristo, ele também errou. O seu temperamento também te pegou, sabe por quê? Porque disseram para ele assim: Pedro, tu és aquele que andava com ele, não, nunca conheci, mas tu fala como ele, tu veste como ele. E de repente Pedro disse: não, eu não conheço, eu nunca vi essa pessoa, eu não andava com ele. A Bíblia diz que Pedro negou o nosso Cristo, sim ou não? O livro de Marcos, no capítulo 16, está escrito assim: quando Jesus ressuscitou, ele falou uma palavra que daqui a pouco vou trazer a sua memória. Nesse mesmo cenáculo estavam todos eles reunidos. Judas já estava morto porque suicidou. A teologia fala que Judas ele teve mais coragem que Pedro, porque ele foi lá e marcou uma corda no seu pescoço. Isso não é certo, todo mundo sabe disso. Essa semana foi sepultada hoje uma pessoa no meu bairro, ela cometeu suicídio. Um amigo meu que trabalhava junto comigo, não sei se as pessoas aqui ela tem noção, um rapaz que pulou da ponte ali perto do shopping. Ele pulou daquela ponte porque descobriu um tumor cerebral nele. Aquele homem ele trabalhava comigo, mas eu encontrava com ele fora da oficina, e ele dizia assim: João, eu fui naquela igreja que você indicou. A pastora ali, o pastor ali, eles estão trabalhando comigo e eles estão me orientando. Eu falei assim: que bom, mas se você precisar de qualquer coisa, pode contar, conta comigo. E um dia eu passava no mesmo ambiente, e quando eu estava indo trabalhar, eu vi ele passando por mim. Eu vi que ele estava diferente, mas fui trabalhar. Lá dentro da empresa, eu fiquei sabendo que ele havia se jogado daquela ponte. Tirou a sua própria vida. Eu conheci homens de Deus, pastores, cantores, levitas, que cansados do sofrimento e da dor, tomaram a mesma atitude. Satanás ele tem entrado dentro das nossas casas, dentro da nossa família, e tem sorrateiramente colocado as pessoas em depressão, síndrome do pânico. E essas pessoas têm sofrido em silêncio. Mas nós, com os nossos orgulhos e com a nossa vida preocupada nas coisas do porvir, não estamos olhando para os nossos lados, aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Porque muitas vezes as pessoas precisam de um abraço. Se você perguntar para eles o que está acontecendo com você, conte comigo.
Pegar na mão dessa pessoa e orar por ela. E dizer para ela: eu sirvo um Deus que pode e vai mudar a sua história. Eu sirvo um Deus de milagres e possibilidades. Eu sirvo um Deus que os pés dele estão aqui na nossa frente nessa noite, mas a sua face dourada está diante dos anjos que cantam: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Nós vivemos um Deus soberano, mas muitas das vezes falta em nós atitudes para com esse tipo de gente. Irmãos, a caminhada do Evangelho é muito difícil. Tem pessoas que perguntam para mim se Deus me mostrou algo sobre a minha vida e por que você não conta? Porque eu já tive experiência disso. De pegar na mão de uma pessoa e falar para ela: senhora, você vai romper, você vai sair desse ambiente onde você está e vai ganhar o mundo. Mas ser um homem bastante conhecido sobre essa terra, serás um cantor. Esse rapaz esteve na minha casa, ele sentou na minha mesa e conversamos. É um homem que foi para as redes sociais, gravadora, gravou músicas, está hoje no Spotify, nas maiores mídias desse país. Um homem que ganhou a igreja do Senhor, ganhou as pessoas, ganhou legiões de pessoas que ouviam ele para cantar. Mas a palavra que foi liberada sobre ele fez com que ele caísse. Hoje está na América hoje. Tem de madrugada ele me liga: João, ore por mim, porque eu estou desviado. Porque não aguentar o peso, não aguentar a dor. Muitas pessoas estão aqui dentro dessa noite com seus sentimentos violados, com seu coração partido, porque falaram sobre ele, sobre o seu futuro. Você acha que muitas vezes a minha história é bacana? Você acha que eu tenho coisas belas para contar para vocês? Eu tenho vivido dias de escuridão, de sofrimento, de rejeição, mas eu tenho comigo um propósito divino de fazer a obra do meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Tem hora que eu dobro o meu joelho e falo: Senhor, eu não estou suportando, mas eu lhe peço, Senhor, que me dá força para mim continuar na minha caminhada. Aleluia, glória a Deus. Mas eu chego diante dessa história, eu vejo que tem pessoas que estão sofrendo 10 vezes pior do que eu. Tem dias que quer acabar com a sua vida. Tem dias que olha para o céu e diz: maldita foi o dia que eu nasci dentro da minha casa. Foi por isso que o Senhor me trouxe aqui nessa noite. Porque você vai sair daqui curado. Porque não foi o homem que te escolheu, foi Ele. E você vai suportar essa dor, vai suportar esse vento, vai suportar essa rejeição, e vai sair daqui de mão dadas nas asas de um novo tempo. Só quem quer isso, levante essa mão para cima e dê um grito de glória. Os discípulos estavam reunidos comentando. A Bíblia diz, Flávio José disse que Pedro estava separado, porque os discípulos haviam ouvido que ele havia rejeitado. Ele estava com uma depressão profunda. Ele estava decepcionado com ele. Como que eu fiz isso? Eu esperei por ele a minha vida toda. E ele depositou em mim a sua confiança e me chamou para o seu rebanho. E me fez andar sobre as águas. Ele depositou em mim as suas palavras. Ele me levantou diante daqueles que eram homens perfeitos e chamou logo a mim, que sou todo imperfeito. Ele acreditou na minha história. E na hora que eu deveria assumir isso, dizendo: eu andei com ele, vou andar com ele, estarei digno de morrer por ele. Mas não foi isso que aconteceu. Ele estava num canto, separado, segundo o Flávio José. Imagina uma dispensa. Ele estava sentado lá e se remoendo por dentro. Por que eu fiz isso? Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Qual foi a primeira palavra que Cristo disse quando ressuscitou? Só está escrito isso em Marcos 16. Quando ele ficou de pé dentro daquela sepultura, e os anjos que ali estavam, eu imagino Jesus dizendo assim: olha, vai chegar uma mulher aqui, e você vai dizer para ela: diga aos discípulos de Pedro que eu encontro com eles na Galileia. Imagina aquela mulher chegando dentro
do Senado. Pedro está sentado, depressivo, a ponto de acabar com a sua vida. E aquela mulher disse: gente, eu tenho uma novidade para vocês. E todos ficaram afônicos. Diga qual é. Meu mestre ressuscitou. Pedro sentado lá dentro deve ter pensado assim: pior ainda, ele de fato era o Messias. E eu neguei. Mas eu tenho uma palavra especial. Os anjos falaram assim: olha, vai e diga ao discípulo. Mas você vai chegar diante de Pedro e vai dizer para ele: Pedro, a nossa história não acabou, ela continua. Porque eu ainda vou te usar sobre essa terra, Pedro. Vou te levantar, Pedro, para profetizar as nações, Pedro. Porque aquilo que você fez, Pedro, não está no meu coração, Pedro. Já estava escrito, porque eu saberia quem você é. Mas eu não estou te julgando, Pedro, pelo que você fez. O que vai salvar, Pedro, é aquilo que você vai fazer. Você vai pregar tudo, Pedro. Vai ser o meu porta-voz na terra. Eu imagino aquela mulher chegando: Pedro, mas eu tenho uma palavra para ti. Manda dizer o mestre que ele encontra com você na Galileia. Aquele momento, Pedro, imagina o Pedro ficando de pé e dizendo assim: se ele ousou acreditar em mim, não serei digno de morrer como ele morreu, mas farei aquilo que me apraz. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, você vai ver que ele está pregando. E no capítulo 3, você vai ver que ele também está pregando. E a Bíblia diz que lá mais de 3.000 almas aceitaram o reino dos céus. Está entendendo a diferença para você hoje? Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Ele não te julga pelo aquilo que você é hoje. Ele está olhando pelo aquilo que você vai fazer amanhã. Você vai surpreender ele. Vai pregar a palavra dele. Vai ser o maior ganhador de alma sobre essa terra. Será sua vida. Será que ele vai trazer a presença dele para a terra. Vai fazer a diferença. Se você quer isso, fique de pé comigo. Fique de pé comigo. E com as mãos para cima dizendo: não foi eu que isso, foi ele que me escolheu para essa grande obra sobre essa terra. Está entendendo? Tudo que você está vivendo hoje é uma sombra daquilo que vai acontecer amanhã. Deus te separou para uma grande obra sobre essa terra. Por mais que o inimigo de vossas almas tenha lutado, tem dito para você: não vai ir além. Há entre nós uma palavra que tem matado os nossos cantores, pregadores desse século: é a rejeição. Aqui você não pode cantar, aqui você não tem cacife para pregar, aqui você não pode, você não tem aparência, você não é bela como as grandes cantoras por aí, você não tem uma oferta gorda, você não tem um carro belo, a sua voz não presta, é uma voz de taquara rachada. Isso é um homem dizendo. Mas a minha Bíblia diz: meu Deus, ele se curva diante da janela e olha para você nessa terra e diz: para mim é um vaso escolhido e de grande honra sobre essa terra. Você não está aqui pelo mérito, você está aqui por uma vocação divina. Deus não te chamou para ser uma pessoa que senta no banco, assiste o culto e vai embora. Vai muito mais além. Ele colocou sobre as tuas mãos uma responsabilidade muito grande de ser o anunciador da vida do Messias. Você tem o começo de dizer ao povo e a essa nação que o Senhor Jesus, ele cura, ele salva, ele batiza no Espírito Santo e vai voltar para buscar o povo lavado, redimido no seu sangue. Cadê essa geração que vai engrandecer essa terra? Cadê você? Cadê nessa noite que vai pregar a palavra dele? E dizer que o Senhor Jesus salva, cura e batiza no Espírito Santo. Não deixe que essa nação te silencie. Não deixe que as pessoas calem a tua voz. Porque você tem promessa na vida. Você foi chamado. Você foi levantado. Não pelo homem, mas aquele que vive
sua confiança sobre a sua vida. Você é mais do que especial, sabia disso? Repita comigo, eu sou especial. Não é maiúsculo. Porque não foi o homem que me escolheu. Eu quero que isso fique gravado na sua memória. Foi Ele que me levantou sobre essa terra. E só para quem é escolhido dentro dessa noite, levante a mão para cima. E eu digo o nome dEle. Bom, João, como é que você conhece a biografia de um escolhido por Deus? É simples, vai ouvir ele falar. É humilhado, é rejeitado pela sociedade, chama de escolha. E Deus vai lá e te traz você aqui para esse meio, para ser a menina dos olhos. Fecha os olhos. Meu
Escute só. A palavra escolhi. Escolhi. Presta atenção, ela quer dizer o seu sentido literário ou transliterado para o hebraico significa baixar. Baixar. E ela tem a junção de 3 palavras: Bet, Shet e Rei. Bet significa casa, Shet significa vida, Rei significa princípios. Ou seja, escolhidos para uma nova vida, para ser para dentro da casa. O sentido literal dela é escolher, trazer alguém de fora para dentro da casa, dar uma vida separada e colocar sobre cabeça, sobre princípios. Dentro do hebraico, nós pegamos as letras e somamos elas. E a junção dessas letras, nós descobrimos qual é a profundidade dessa letra. A junção dessas 3 letras, ela dá um total de 210. E ela tem um significado. O significado dessa palavra: ser libertado da prisão ou da escravidão para um novo tempo. Você não entendeu? A palavra escolhido na sua etimologia significa libertado da prisão para um novo tempo. Libertado do Egito para assumir depósito da terra prometida. É a palavra do Senhor para você nessa noite. Libertado do mundo pecaminoso lá fora para ser um profeta aqui dentro. Libertado da escravidão para ser um levita na casa do Senhor. Libertado para voar. Libertado para ser um pregador do Evangelho. Libertado para ser servo de Deus com primazia dentro dessa terra. Libertado para formar posse da prega terra prometida. Libertado para assumir o controle da tua existência, porque não sois mais escravos, são escolhidos do Senhor nessa noite. Sou escolhido, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Sou escolhido do Senhor, sai do seu lugar e vem aqui. Sou escolhido, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Sou escolhido dele nessa noite, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Não serão mais homens e mulheres soltos. Assim diz o Senhor. Provarão a profundidade a partir de hoje. Conhecerão o sobrenatural e o metafísico sobre essa terra. Serão homens e mulheres separados para uma grande obra. A partir de hoje, o mundo não vai olhar para você mais da mesma forma como te viu antes de sair de casa. Porque saiu de lá do ser humano comum e vai chegar como servo e escolhido por Deus para uma grande obra sobre essa terra. Deus nessa noite não te trouxe aqui para olhar o seu exterior. Ele olhou para dentro do seu coração. E por isso ele te levanta sobre essa terra para pregar as boas novas, para dizer ao mundo que ele vive e que ele reina sobre os povos dessa terra e que ele é o seu Deus. E fará obras maiores que serão um povo de grande avivamento. A sua casa está gestante como avivamento. O seu pai está gestante como avivamento. A sua família está gestante como avivamento.
nem fora da sua casa. Ele venceu, sabe por quê? Porque tu és o filho do Senhor. E aquele que representa o reino não pode vergonhar ninguém. Tem asa que hoje passaram e de nada com o nosso Deus para todo tempo, para todo tempo, para todo tempo. Sobre quem acredita, levante essa mão para cima, levante, e agora o Senhor fala, Deus! Porque hoje você pode estar andando
por aí de cabeça baixa, dizendo que o Senhor te abandonou. Não! Há um tempo que você está sendo observado por Ele. Mas espera aí, irmãos, uma coisa errada, eu estou sofrendo demais. Ele sabe que você já venceu. Ele olhou para o seu futuro e viu lá do outro lado você pregando a bandeira da vitória e cantando e dizendo assim: só o Senhor é Deus. Ele foi fiel na minha vida. Ele me viu lá embaixo, me segurou pela mão direita e me trouxe para caminhar aí dos príncipes sobre essa terra. Então se prepare, porque aquilo que Ele prometeu vai acontecer na sua vida. Aliás, não vai acontecer, já está acontecendo. Já está acontecendo. Então pega, porque essa noite a tua bênção sobre essa terra. Deus, Pai,
tentar desmerecer, quando te rejeitarem, lembra do que eu estou falando aqui agora. Você vai dizer para eles: não tem problema, porque aquele que criou os céus e a terra me segurou pela mão direita e me levantou, vai me colocar entre os príncipes para anunciar a sua volta. Está entendendo? Você não foi chamado para ficar onde você está. Você tem uma obra nas suas mãos, pega ela, desce a profundidade comigo nessa noite. Seja alguém de coragem, seja covarde, sacode essa poeira, dá a volta por cima. Quem te viu aqui embaixo, você vai ter que colocar no par de piroca para te chegar. Você vai voar, sobre essa terra. Vocês têm uma arma poderosa sobre a tua história, mas são de braços cruzados. Eu te convido nessa noite a fazer a diferença. Vocês ligam o seu celular e não ficam dando bandeira para esses pregadores de meia marcada das redes sociais. Então levanta o dedo para cima comigo assim. Levanta o dedo para cima. A partir de hoje, eu vou dar um vídeo. Primeiro, aquele que está lá em cima, e o Espírito Santo que habita dentro de mim, porque o maior profeta dessa terra aponta para você, sou eu. Eu sei aquilo que Deus tem preparado para mim, e só para quem crê nisso, aplauda Jesus, fica comigo. Pastora, aplauda ele. Mais uma vez, em nosso Deus. Vou parar com esse negócio aí. Vou parar com essa fraqueza aí. Pelo amor de Deus, aí. Nós acabamos de tomar um mal daquele. Vamos aplaudir o nosso Deus. Isso aí, gente. Glória a Deus. Amados, eu quero agradecer a cada um de vocês, que estiveram conosco durante esses 3 dias, 2 dias. Você que só pôde vir hoje, o nosso muito obrigada, todos que estiveram envolvidos ali, a Jéssica, ensaiando as crianças, ensaiando as mulheres, a equipe de louvor abraçou as mulheres corajosas, maravilhosas, poderosas, que vieram cantar, fizeram número, não? Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Quero chamar o pastor aqui na frente, o Alex também. Nós, irmãos, estamos muito felizes.
por estarmos aqui. A Uli, gente, carinhosamente, né, decorou a igreja, colocou essa tenda aqui preciosa. Se você não veio aqui, gente, pode vir, tá? Nós não temos nada, dá uma passadinha ali, nem que seja 1 minutinho, 2 minutinhos, né? Os irmãos que se reuniram com o bolo, muito obrigada, né? O trabalho da Lorena e da Jéssica, todos que estiveram envolvidos, irmãos, tá? Não parece, pastor, mas muita gente envolvida com este trabalho, né? Por 3 noites. O nosso muito obrigado, primeiro a Deus, é a cada um de vocês, amém? Não precisa brigar por causa do bolo, tá? Tem muito bolo ali. Ah, deixa eu levar para o carro, a pata da minha casa. Se o carro passa, o problema é dele. O bolo é para quem está aqui, tá? Então, irmãos, vamos orar isso aí, né? Amém. Vamos colocar de pé, agradecer a Deus, né? Por mais um ano de existência dessa igreja, que Deus abençoe. Quero agradecer ao pastor João Cordeiro, foi boca de Deus essa noite, Deus te usando, abençoando sua família poderosamente, e que a graça de Deus seja sobre sua vida hoje e sempre. Pai, nós queremos te dar graça nessa noite. Ó Deus, obrigado, ó Deus, por essa caminhada que o Senhor nos ajudou, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ó Deus, vem nos fortalecer, nos dar experiência, Deus, sabedoria, para conduzir o teu rebanho, ó Deus, da tua presença. Pai, coloque em tuas mãos essa igreja, ministério, templo de oração. É o Senhor que é o dono dessa obra. Nós não somos donos de nada daqui, Senhor. Essa obra, Pai, não ia fazer 2 anos de vida se não fosse o teu Espírito Santo. E nós pedimos ao Senhor que nessa noite nos abençoe mais essa jornada, Deus. Que mais anos essa obra, esse ministério possa comemorar, expandir o ministério, ó Deus, no Vale do Aço do Brasil, Senhor. Para que o teu nome seja glorificado através dessa obra, em nome de Jesus. Assim te damos graças hoje e sempre, Pai. Amém? Vamos comer bolo agora, amém? Parabéns.